Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos fazendo aí uma série de vídeos, né, falando sobre o pleroma, como essa visão cosmogônica dos gnósticos nos ajuda a entender um pouco os princípios que hoje, pelo menos, nós deveríamos ter. Tá? Porque o cristianismo atual, ortodoxo, se encarregou. Claro que os cristãos primeiros eram os judeus, tá? Não tem dúvida nenhuma. Tinha um grupo que era aqueles judeus de língua judaica, tá? E os de língua grega, que eram chamados judeus helenistas. Além disso, existiam grupos como os tementes a Deus, os prosélitos e etc., que foram se incorporando ao cristianismo. No entanto, basicamente, os cristãos nasceram, tá, da gnose, dos gnósticos, ok? E os gnósticos estavam profundamente ligados a um grupo chamado nazarenos ou nazoreus, ou nazoraios, algumas variações, que na verdade não era praticamente identificado como uma cidade, mas um grupo que provavelmente tenha sido ligado aos essênios, tá? E então os cristãos gnósticos, eles foram o berço do cristianismo, mas depois eles foram perseguidos tanto por judeus quanto pela religião judaica, quanto pelos cristãos ortodoxos que naquela época estavam surgindo, né? Então ninguém nega hoje que o cristianismo é um puxadinho do judaísmo, né? Ainda que alguns venham dizer que os judeus não gostam dos cristãos, não gostam realmente por algumas situações, mas aqui para nós hoje em muitos casos estão juntos e misturados, tá? Muito do que a gente sabe sobre os gnósticos a gente consegue pegar através dos chamados padres heresiólogos, aqueles que resolveram refutar as crenças gnósticas. Então eles, para refutarem uma coisa, eles tinham que citar, e aí eles citavam coisas, inclusive os padres da igreja, os pais da igreja chamado, eles citavam textos, inclusive, das cartas de Paulo que não existiam no original. Eles citavam texto de coisas que não ia se procurar, não se encontrava. Então, muito foi recuperado sobre, por exemplo, o que os gnósticos acreditavam, porque na hora de refutar, eles citavam um tal texto. Ok? Muito bem. Antes de continuar esse vídeo, eu peço para você que deixe seu like, se inscreva no canal e toque o sininho de notificação, ok? E se você quiser ajudar esse canal, compartilhe esses vídeos, tá? E se quiser dar um apoio para a gente, para esse canal, nós temos um grande projeto do canal, fazendo o Pix Robson, rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Vocês vão ver, nós estávamos, o último vídeo nós fizemos foi sobre esse tema aqui, tá? A dinâmica galáctica. Fizemos, aqui está aqui, ó, gente, o Pix aqui embaixo, tá? robson.rmt@gmail.com. Então a gente fez essa arte, né, para falar que nós estamos abordando o aspecto 1, tá? Nós vamos ter que destrinchar, porque veja, você não vai encontrar
há muita gente que vem e diz assim, os gnósticos, porque a gnose começou lá com Plotino, começou com não sei quem. Bem, eu não estou interessado em saber se começou com Plotino, eu estou interessado na gnose cristã, que é o enfoque que a gente dá aqui. A gente não está interessado em gnose egípcia, em gnose não sei o que tem tanta por aí. Por quê? Porque os gnósticos cristãos tinham um ponto de vista focal próprio deles, ok? Certo? Então, eu vou dar uma olhada bem aqui para ver uma coisa importante que eu quero compartilhar também, né? Certo? Aqui. Deixa eu ver se eu chamo aqui os enfoques aqui. Ok. Eu quero pegar aqui, pessoal, uma foto, tá? Que é muito importante, tá? Aqui, uma foto. Tá? Então eu vou trazer aqui para vocês, né? Por quê? Porque é o seguinte. Deixa eu chegar mais para cá. Tá? Então, o que é que nós temos? O que é que nós temos aqui, né? Acho que até voltou. Aí o ser mais bonito que nós temos aí é esse, tá? Aqui. Segundo a visão do John Lambilage, ele tem uma visão própria sobre a gnose e é uma visão meio que gnóstico ecológico, né? Então o John Lambilage confunde muito, porque ele insiste em dizer que a Sofia se encarnou na Terra, e não é verdade, tá? A Sofia, ela apenas cedeu substâncias dela para a Terra é um organismo vivo, e como se falava antigamente, e se fala ainda hoje, a Terra, a Sofia forneceu apenas a anima mundi, o ânimo do mundo. Tá? Ok? Quando nós falamos sobre essa visão do John Lambilage, nós explicamos que a parte fractal é o centro da galáxia, a parte moroncial é aqui, né, onde a Sofia atualmente está, e a material é onde está a densidade das matérias mais densas. Tá? Os arcontes estão, né, aqui não é sistema solar, não, é sistema solar, tá? Que errou mesmo, tá? Sistema solar, bem aqui, tá? Perdoe um erro. Aqui estão os arcontes. Aqui está a Sofia e aqui está os aeões, que são as divindades, os deuses. Aqui está as densidades, tá, gente? Densidades são as frequências e vibrações que vão mudando a cada campo aqui, né? É quando, por exemplo, os seres humanos saem nesse caminho aqui, tá? Aí a coisa tende ao quê? Você vai saindo de um mundo material, você não vai direto para cá, para o fractal, que você não vai conseguir. Você tem que fazer estágios, né, de ascensão para que determinados corpos que ainda estão em você, eles vão você vai perdendo, né? Porque você tem que chegar a um certo nível, e é por isso que Jesus falava, na minha casa há muitas moradas, mas ele não estava se referindo a um monte de cidades astrais, não. Ele estava se referindo aos vários estágios que você tem que ir, tá, para a sua ascensão, tá? Se você conseguir passar as 7 esferas, ok? Muito bem.
Dado isso, deixa eu ver se a gente tem alguma coisa para cá. Agora, nós iremos falar um pouquinho sobre a figura feminina de Deus, tá? A Barbelô. Tá? Isso é muito importante, porque a gente está colocando essa imagem aqui, mas não tem nada a ver. Por sinal, os gnósticos antigamente, eles descreviam a Sofia superior, não a Sofia Arcamote, a Barbelô, como negra, a Virgem Negra. Tá? Então nós estamos colocando essa imagem, mas não tem nada a ver com cor, com raça, essa coisa. É apenas um elo simbólico, tá? Do que nós iremos falar. Tá? Então, certo? Muito bem. Uma das coisas importantes a gente perceber é que é isso, entendeu? Todas as vezes que se fale em raças, se tenta colocar que esses reptilianos, eles são assim, né? Cobra, meio cobra, né? É uma cobra, na verdade, é uma serpente, né? E está muito ligada ao aspecto negativo que o pessoal colocaram ao longo da história nessa figura. Ok? Tá? Muito bem. Então nós vamos baixar aqui. Tá? Então vamos dar uma estudada aqui agora. Tá? Muito bem. Nós estamos no Evangelho, tá? Esse Evangelho aqui, tá? Certo? Que é o Evangelho Secreto de João, mas aqui o livro preferiu chamar de Gnoses de João. Tá? Editora Garbalux. Tá? Então, o que é importante a gente perceber é que nós já vimos no vídeo anterior a esse que está postado, o Uno, o Pai, né, divino do Cristo, que você vai observar que nós falamos do Uno. O que é o Uno? Correto? Para você entender. Então, antes da gente continuar, vamos aqui dar uma olhada, eu vou fazer a leitura rapidinho de alguns textos, principalmente do Próculo, né? Então, ele vai falar o seguinte, referente ao Uno, ele vai dizer, transcende a toda e qualquer multiplicidade, foi colocada no primeiríssimo lugar, e a partir dela que o processo de todos os raciocínios se desenvolve. Depois, em segundo lugar, depois dessa, vem a hipótese, tá? Não é hipóstase, não, hipótese, referente aos seres realmente seres e a enada, a unidade partilhada por eles. Em terceiro lugar, segue-se a hipótese referente à alma, né? Que se trata da alma completa, ou não, pois esse ponto foi muito esclarecido por nosso mestre, que também demonstrou o discurso relativo às almas universais. Já se encontra incluído a segunda hipótese. Tá? Então ele está falando aqui sobre a teologia de Platão. Tá? Então ele está falando dos aspectos do Uno. Tá? Mas podemos ir além, vamos falar aqui um pouco de Plotino. Tá? O que Plotino fala sobre o Uno? Tudo aquilo, ele diz, tá? Tudo aquilo que existe abaixo do primeiro tem de provir dele, quer imediatamente, quer através de intermediários. Tá? Tem de haver uma ordem de segundo grau e uma ordem de terceiro grau, no qual a segunda volta-se à primeira e a terceira à segunda. Antes de todas as coisas,
tem de existir o simples, o diferente de tudo, o que dele advém, o autoexistente, e, no entanto, capaz de estar presente nessas e outras ordens. Tá? Ele tem de ser uma autêntica unidade, não apenas algo elaborado em uma unidade e que seria uma falsificação da unidade. Não é provável conhecê-lo ou falar a respeito dele. Ele é descrito como além do ser, ou o sobre-ser. Tá? Então, ele está dizendo que não dá para descrever o Uno enquanto ente, enquanto ser, porque na hora que ele faz o processo, e aí eu vou pegar aqui, né? Na hora que ele faz o processo de hipóstase, de emanação, tá? Do Pai, que é o pensamento, que é o nous, a mente do Uno, ok? E ele equivale aqui, gente, deixa eu ver se eu aproximo, ele equivale ao El Elyon, tá? Aquele Deus superior descrito em alguns textos bíblicos, tá? E também na Cabala ele equivaleria ao Ain, tá? O Ain, porque aqui dentro está o Ani, o eu, tá? Então a emanação, quando ele faz, o Pai faz tem o primeiro pensamento, ele é a mente, então ele tem o primeiro pensamento, ele automaticamente faz a processão da mãe, a enóia, a barbelô, que é o que nós vamos falar agora, a sabedoria divina, mas essa sabedoria superior, que também pode ser identificada como, não é? Tá? A Ashera, tá? Que era a esposa de El Elyon, tá? Então, aqui, tá? Ela também simboliza na Cabala o Ain Sof Aur. Tá aqui, escrevi de caneta, tá? Tô estragando todo o meu papelzinho, né? Aí, ela, tá? Junto com a mãe e o pai fazem o processo de geração ou do filho, tá? Do filho, que é chamado na Cabala de Ain Sof, mas ele pode ser dito também como o Benei Elohim, tá? Um filho de Elohim, ok? Mas é preferível que a gente guarde a semântica com essa palavra mesmo, tá? Ele é o que? O verbo, tá? Ele é o verbo, ele é o movimento em ação, ele é o logos, mas a palavra logos tem muito a ver com a palavra, grega, tá? Então, suponhamos que você, né, diga assim, bem, como é que a gente faz essa correspondência? Quando você pega, por exemplo, essa Bíblia aqui, a Peshitta, tá? Lá no Evangelho de João, tá? Ok? No Evangelho de João, eu vou pegar aqui para mostrar a vocês. Eu quero pegar lá no prólogo, tá? Capítulo 1 de João. Vocês vão perceber algo no comentário desse texto, tá? Então ele diz: em princípio era a palavra, tá? Em princípio era a palavra. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Eu estou meio tortinho aqui, tá? Em princípio era a palavra, ok? E aí diz assim: e a palavra estava com Elohim, e Elohim era aquela palavra. Então vamos pegar aqui o número. No âmbito do judaísmo, o Targum caracteriza Mera, tá? Então, tá? Eu vou escrever bem aqui,
Porque no hebraico seria exatamente isso aqui, tá? O logos seria o mera. Tá? Então ele diz assim, mera, a palavra, que vários conceitos que são retratados também no Brit Hadar, né? Mera. Aí a gente vai aqui, tá? No aramaico 3, a respeito da palavra, ela diz que é a palavra melta, tá? Melta, em aramaico, tá, gente? Melta, tá aqui, ó. Tal vocábulo possui inúmeros significados: palavra, discurso, sentido, propósito, pensamento, ideia, manifestação, instância, substância, dentre outras, de acordo com a pronúncia oriental. Melta se pronuncia com o E fechado, melta, quase que chegando ao som de I, miúda, né? Este é o motivo pelo qual as transliterações para a língua inglesa usam milta, ok? Então Jesus seria o quê? Seria o milta, tá? Ou melta, que é o sentido da palavra logos no grego, ok? Correto? Bem, vamos lá, vamos continuar aqui. Nós vamos chegar lá, se acalme aí, não saia, tome um café, traga um café, um pedacinho de pão assim gostoso, um biscoito, você vai gostar do vídeo, tá? Então vamos aqui pegar esse sobre filosofia, e aí nós vamos falar aqui o seguinte, tá? A transcendência, tá? O que significa transcendência? Porque o uno é transcendente. O que significa um Deus ser transcendente? Por isso que o Jeová, Alá, tá? Brahma, Yaldabaoth, tá? Não são deuses no sentido pleno da palavra, tá? Então, portanto, a Bíblia não fala de Deus. Isso é um dos títulos do livro do Mauro Briglino, que infelizmente não tem tradução no Brasil, tá? Transcender significa literalmente movimento de ir além, de ultrapassar alguma coisa tomada como referência. Indica a condição de um ente exterior e superior a um mundo, quase sempre Deus, que não pode ser reduzido à realidade humana. Tá? A ênfase na ideia de transcendência sugere a incomensurabilidade entre o mundo divino e o humano. Ok? Certo? E aí nós vamos entender também o que é emanação. Tá bem aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Transcendência e emanação. Então vamos entender o que é emanação. Porque emanação não tem nada a ver com criação, tá? Doutrina filosófica de origem oriental, foi introduzida na Europa por Plotino e trata do problema do nascimento do mundo. Este conceito é descrito como um processo de irradiação por meio do qual, a partir do uno, de Deus, se originam sucessivos graus de realidade, cada um emanado do precedente. Tá? O emanatismo ou emanacionismo pressupõe uma hierarquia de seres em relação à distância de Deus, que traduz uma progressiva perda de perfeição. Cada estágio do processo emanado é denominado hipóstase. Então, a palavra hipóstase está intrinsecamente ligado ao processo de emanação. Então, como é que você entende a emanação? À medida que o uno emanou esse aqui, esse emanou esse, e esses dois emanaram esse, e eles foram emanando os outros seres. E cada ser, ao ser emanado, emanava outro. Cada ser que era emanado, emanava outro. Em sequência. É isso que tem que ser explicado.
É por isso que a Sofia é o 30º Aeon na sucessão, lá no finzinho. Porque a Sofia, ela queria também fazer o processo dela de emanação. Só que aí, no pleroma aqui, tem que haver plenitude, unidade, conjunto, né? E ela resolve sair daqui e fazer a sua emanação sem a sua contraparte, que é o Cristo, ok? Então, agora nós vamos falar sobre isso aqui, ó, a mãe, a Enóia, a Barbelô, a sabedoria divina, tá? Que não é aqui a sabedoria arcamote, é a suprema sabedoria. Essa aqui é a suprema sabedoria, tá? Ok? Então eu estou dando toda essa introdução para a gente falar sobre isso aqui, ok? Vamos falar dessa dimensão feminina de Deus, ok? Porque vocês vão perceber muita coisa interessante, ok? Vamos lá. Está grifado aqui, já, né? Eu já deixei grifado exatamente para a gente falar, tá? Pois foi aquele que olha para si mesmo em sua luz, tá? E ele está se referindo aqui ao Pai, tá? Pois foi ele aquele que olha para si mesmo em sua luz que o rodeia, ou seja, a fonte de água da vida. Entendam sempre água aqui, não no sentido água como nós entendemos no mundo físico, tá? A água tem mais a ver com energia, com condutor de eletricidade, de vida, tá? Certo? Então ele diz, ele dá todos aos aeões e de todas as maneiras a quem contempla a sua imagem que ele vê na fonte do Espírito. É ele que põe seu desejo na sua água luz, que está na fonte da água luz pura que o rodeia. E seu pensamento, preste atenção agora nessa parte, e seu pensamento realizou uma ação, e ela surgiu, ou seja, aquela que havia aparecido diante dele, no brilho de sua luz. Este é o primeiro poder, que estava antes de todos eles, e que surgiu da sua mente. Ela é a premeditação do todo. Sua luz brilha como a luz dele, o poder perfeito. Ele é a imagem do Espírito virginal invisível, que é perfeito. O primeiro poder, a glória de Barbelô. Tá? Então aparece pela primeira vez o termo Barbelô se referindo à Mãe Divina, ok? A glória perfeita nos aeões, a glória da revelação. Ela glorificou o Espírito virginal. Quando eles falam de Espírito virginal, está se referindo ao Uno. Tá? Se referindo ao Uno. E foi ela quem o elogiou, porque graças a ele ela nasceu. Este é o primeiro pensamento, a sua imagem. Ela se tornou o ventre de tudo. Preste atenção no termo. Ela é o ventre de tudo. Então, portanto, ela é o útero que gera tudo no pleroma. É como se fosse a energia feminina, materna, tá? Na sua plenitude. Ela se tornou o ventre de tudo, pois ela é quem é anterior a todos eles. Por quê? Porque ela surge antes de todos os aeões. Nós estamos falando do princípio ali, gente, do pleroma. Tá? Ela se tornou o ventre de tudo, porque ela é anterior a todos eles. Ela é a mãe-pai. Ela é chamada também assim, tá? Esse termo, os gnósticos chamavam ela de mãe-pai, tá? O primeiro homem, o Espírito Santo,
o 3 vezes masculino. Tudo isso é referência a Barbelô, que eles estão fazendo. Tá? O 3 vezes poderoso, o 3 vezes nomeado andrógeno, o Aeon eterno entre os invisíveis e o primeiro a surgir. Tá? Ela pediu ao Espírito, tá? Ela pediu ao Espírito virginal invisível, que é Barbelô, que lhe desse pré-conhecimento, e o Espírito consentiu. Quando ele consentiu, o pré-conhecimento surgiu e permaneceu pela premeditação, origina-se do pensamento de o Espírito invisível e virginal, que glorificou a ele e ao seu poder perfeito. Barbelô, pois, foi por causa dela que ele surgiu. E ela pediu novamente para conceder-lhe a indestrutibilidade, e ele consentiu. Quando ele consentiu, a indestrutibilidade surgiu e permaneceu pelo pensamento, tá? E permaneceu pelo pensamento e pela presciência. Glorificou o invisível e Barbelô aquele por quem eles entraram, tá? A ser. E Barbelô pediu, né? Ela pediu de novo, pediu para conceder-lhe vida eterna, e o Espírito invisível consentiu. E quando ele consentiu, a vida eterna surgiu, a Zoe, né? A Zoe, cada ser desse que ela vai pedindo, vai se transformando em um Aeon, tá? Eles compareceram e glorificaram o Espírito invisível e Barbelô, tá? Aquele por quem eles surgiram. Estão vendo? Olha, ela pediu presciência, aí surgiu. Ela pediu, tá? A indestrutibilidade, tá? Indestrutibilidade, e surgiu. Ela pediu, tá? A vida eterna, a Zoe, e aí surgiu. Quer dizer, ela vai pedindo e vai surgindo os Aeões, tá? E ela pediu novamente e concedeu-lhe a verdade, tá? A verdade. E o Espírito invisível consentiu, quer dizer, mais uma emanação, tá? E quando ela consentiu, a verdade veio à tona, e eles compareceram e glorificaram o Espírito invisível, excelente, e seu Barbelô, e a sua Barbelô, aquela por quem eles surgiram, tá? Esta é a pentade dos Aeons do Pai, que é o primeiro homem, a imagem do Espírito invisível, a premeditação que Barbelô, tá? É o pensamento e a presciência, a indestrutibilidade, a vida eterna e a verdade. Essa é a pentade andrógena dos Aeons, que é a década dos Aeons, que é o Pai. Tá? A pentade quer dizer os 5. Por quê? Porque esse texto aqui do Evangelho de João está narrando exatamente o quê? O surgimento de Barbelô, a Mãe Divina, e ela automaticamente vai fazendo emanações a partir dela, a partir daquilo que ele escreve como ela pede ao Espírito, ao Uno, tá? Ela diz: eu quero a verdade, e a verdade surge como o quê? Como um Aeon, um Deus, tá? Ela pede a indestrutibilidade, aí surge, e todos, então, eles vão formando pares. Valentim, exatamente, ele vai descrever os Aeões todos em pares, tá? Todos em pares, todos em grupos de pares, ok? Também eles vão, o Evangelho de João, ou a Gnoses de João, que é esse aqui, tá? Isso aqui, ele vai falar que vai surgir os luminares. São uma espécie de 4 seres, tá? Que vão surgir. Você vai verificar bem aqui, ó, tá?
que é o Armozel, o Elelete, o Oriel e o Devintai. Eles são os chamados luzeiros, tá? Parecem ser, eles são aeons, mas eles são aeons de grau muito elevado. E são eles que vão tomar conta dos outros aeons. Inclusive, a Sofia Arcamote, ela vai ficar sob a responsabilidade de Elelete. Tá? Ok? Certo? Então, tudo no pleroma funciona pelo sistema de emanação. Então, emanação é a divindade dentro de si mesma. Emanação é irradiação. É como se um processo de irradiação é como se fosse um campo de energia que vai se espalhando. Mas você vai percebendo que à medida que o campo de energia vai se espalhando, ele, à medida que vai para lá, mais longe do centro, ele vai diminuindo também a sua força. Ok? Então, o primeiro ser é o Pai. Então, grave isso. Tá? É o Pai. Ele é a perfeita revelação do Uno. A segunda, que vem por meio de processão, é a pronoia, o primeiro pensamento, que é o primeiro pensamento do Pai. O Pai é a mente, o nous. Ora, se temos uma mente, devemos ter um primeiro pensamento. Então, o primeiro pensamento surge, cria-se, né, faz a processão de Barbelot. Tá? Bem, mas aí a mente não só pensa, a mente também pronuncia, e ao pronunciar-se, tá, cria o verbo, o logos, a palavra, o mera, tá, ou o meutra, ou miltra, né, ok, no aramaico, tá, que é a palavra existencial, a palavra viva, tá. Você está me entendendo, né? O grau da compreensão. Mas isso, gente, parece que muito filosófico, né? As pessoas dizem assim, isso é uma coisa muito filosófica. Mas veja, a filosofia, o próprio nome está dizendo, né? Philos quer dizer amigo, amante de Sofia. Filosofia, essa é amante de Sofia. Porque ela é a única que é capaz de dar a nós a capacidade, gente, incrível, de chegar a um outro nível, a uma outra éon chamado gnose, conhecimento. Tá? Ok? O filho é o entendimento. Tá? Para vocês verem como é. Tá? Eu vou tentar aqui, gente. Bora ver aqui se a gente consegue, né? Bora ver. Aqui. Mas eu vou tentar bem aqui, ó. Então, veja. Então eu vou colocar aqui. Aqui está a mente. Eu vou escrever nessa canetinha aqui, tá? Aqui está o entendimento. Ok? Aqui está a sabedoria. E aqui está o conhecimento. Ok? Então eu vou mostrar isso aqui só para a gente ter. Não sei se vai dar para ver. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá? Mas dá sim. Tá? Então aqui a mente é o Pai. O entendimento é o Filho, Logos. Tá? Aqui a sabedoria é a Barbelot, a pronoia. E aqui é o conhecimento, que é a gnose, tá? Que é a gnose, ok? Então você está vendo bem aqui, ó, a última aqui é a gnose, tá? Que no hebraico é dat, tá? Então o que
que é que nós estamos tentando mostrar para você? Que essa manifestação no pleroma, ele é um conjunto, e tudo de lá foi emanado. Então, cada ser vai emanando o outro. Tá? É um processo de reprodução. Tá? É um processo de reprodução. Tá? E eu sempre tenho mostrado isso aqui, ó. Vou mostrar novamente aqui, ó. Isso aqui, ó. Só que eu colocaria de cabeça para baixo, tá? Isso aqui seria o uno. Então ele vai, né? E cada um esses dois produz esses quatro produz esses 3, 6, né? São 9, né? Não, são 8. E os 8 produzem esse outro tanto aqui e assim por diante, tá? Ok? É como, tá? Esse aqui é o uno. Então ele produz o pai e a mãe. A mãe e o pai vão produzir, tá? Aqui os outros e esses outros aqui vão produzir esses outros e esses outros aqui vão produzir esses outros e assim sucessivamente. Então o que eu estou tentando mostrar para vocês é isso, tá? Mas quem é o berçário, quem é a Barbelô? Ela é a Sofia Superior, tá? Alguns chamaram ela houve até um grupo de gnósticos chamados Barbelotas ou Barbelote. Por quê? Porque eles tinham uma ligação muito forte com ela. Veja, eu mostrei para vocês isso aqui e mostrei que esse pai aqui é o Elion lá, tá? Por que o Elion? Porque é o Deus pai dos deuses lá nos textos ugaríticos, certo? E que era Abraão conheceu El Elion através de quem? Tá? Através de Melquisedeque. Alguns estudiosos dizem que Melquisedeque ele era uma emanação do Logos. Tá? Ele foi uma das primeiras manifestações do Logos aqui na Terra para chamar a atenção das pessoas para El Elion. Então, veja bem, El Elion ele vai aparecer várias vezes na Bíblia. Portanto, Javé não é, portanto, Jesus não é filho de Javé e nem é Javé. Isso é outra idiotice de alguns que começam a dizer: Jeová se encarnou para morrer na cruz, para ele poder se purificar de toda a maldade que ele tinha feito no Antigo Testamento. Não, não foi não. Não vá nessa ilusão que não é verdadeira. Pelo contrário, Jesus morre na cruz porque Jeová fez toda a trama para que Jesus morresse na cruz. Jesus era superior a ele, porque Jesus era uma emanação, né, do Logos aqui, do Mera, do Miltra, tá? Certo? Miltra, tá? Ok? Então, quando, tá, ele chega aqui na Terra, ele é superior a Javé. Javé está dominando a Terra toda, tá, a esfera da matéria, com seus arcontes e tudo. Ok? Então ele é automaticamente dependente. Tá? Então El Elion é superior, tá, ao Jeová. E por que eu estou falando isso? Porque os textos ugaríticos vão falar que o El Elion teve 70 filhos, 70 Elohims. Com quem? Aí é que está o X, né? Lá vai eu de novo. Com ela aqui, ó. Com a Ashera. Que depois as Bíblias começaram a traduzir como Rainha do Céu. Tá? E ela é comparada
Ain Sof Aur. Ou, se você ler bem daqui, ó, Ruá, né? Ruá é equivalente ao Espírito, tá? Ela é equivalente ao Espírito Santo e equivalente a Shekinah. Que é isso exatamente que nós estamos abordando. E por que sumiram com a Áshera da Bíblia? Porque eles queriam, tá? Aí eu já não tenho mais nem caderno, gente, mas aí eu vou utilizar aqui o que eu posso, tá? Teve um cidadão chamado grave o nome desse cidadão aqui, tá? Esse aqui, ó, Josias. Ele foi um rei muito novo em Israel, e aí ele começou a fazer uma reforma religiosa em Israel, tá? E ele estava ligado aos judaítas da tribo de Judá, e ele começou a destruir, é chamado de reforma deuteronomista. Por quê? Porque ele começou a destruir tudo que se referia a outros deuses, tá? Inclusive a Áshera. Porque lá no templo de Salomão existia um símbolo de Áshera. Ele destruiu tudo do que se referia a Áshera, a El Elyon, pegou imagens de Baal e colocou no Jeová, tá? Certo? Então, ele passou a dominar, o Jeová passou a dominar e controlar tudo a partir de Josias. Porque é Josias que implanta o culto definitivo a Jeová, o único Deus. É Josias que vai dar a cara do judaísmo que se tem hoje. Não que se tem hoje, porque o que tem hoje são os Ashkenazi. Tá? Porque as outras tribos de Israel não existem. Ok? Então você vai entender que essa figura feminina foi, tanto a Áshera quanto a Astarte foram tiradas. Então, o que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala porque o símbolo de Áshera era uma árvore. Então, quando você encontrava na frente do templo, de algum lugar, uma árvore, estava simbolizando a Áshera, a deusa, a rainha do céu. Tá? Que a Igreja Católica vai substituir a Áshera pela figura de Maria Santíssima, tá? Maria, mãe de Jesus, ok? É isso que vai ser feito, tá? Muito bem. Dito isso, tá? Quem seria a mãe de Jesus? Áshera, tá? E é incrível porque é o seguinte, quando você pega, e eu já mostrei isso aqui, né? Vou aqui. Nós estamos falando para quem está chegando, olha, nós estamos falando de Barbelô, a mãe divina do pleroma, tá? Então, quando você pega lá, tá, em Lucas, capítulo 1, tá? Que vão fazer o anúncio a Maria, o que diz aqui? Tá? Ele diz assim, olha, não tenha medo, Miriam, você foi favorecida por Deus, veja, você engravidará e dará à luz a um filho e lhe dará o nome de Yeshua. Ele será grande e será chamado filho de Ra-Elion, de El Elyon. Portanto, o pai de Jesus é Ra-Elion, é El Elyon, e não o Jeová, tá? E aí diz assim, logo em seguida, Javé, tá? Ele botou aqui Adonai, mas Javé, Deus, lhe dará
o trono dos seus antepassados Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Aí ela pergunta como isso vai ocorrer. Ele diz: o Ruach HaKodesh virá sobre você, e o poder de Raelion te cobrirá com sua sombra. Ok? Então, mais uma vez, pai de Jesus é o Elion, nada de Jeová. Não inventem que, mas o Jeová é o mesmo Raelion. Também não. Procure estudar, tá? Os textos ugaríticos e melhor tal, porque tem gente que confunde tudo e acha que são o mesmo personagem. Bem, eles tentaram realmente fazer isso, né? Fazer parecer que Jeová era o mesmo El Elyon, tá? Mas não é. Ok? Então, no capítulo 8, né? Jesus, em Lucas, olha só, Jesus em Lucas, capítulo 8, ele vai percorrer lá um território. Olha só. Eles navegaram e pararam na região dos Gerazenos, ou Gerazenos, que fica lá do lado oposto, né? Oposto de Galil, a Galil. Quando Yeshua pisou em terra, um homem daquela cidade que tinha daimons foi ao encontro dele. Fazia muito tempo que ele não usava roupas, não vivia em sua casa, mas nos sepulcros. Quando viu Yeshua, gritou, caiu em seus pés e disse em alta voz. O que foi que ele disse em alta voz? Fala aí, Robson, para nós. Foi que ele disse em alta voz. Ele disse assim: Yeshua, filho de El Elyon, El Ha-Elyon, o que você quer comigo? Tá? Os daimons dizem: Jesus, Yeshua, o que queres conosco? Yeshua, filho de El Elyon, o que queres conosco? Por que colocaram o nome Yeshua? Porque tentaram cravar em Jesus a figura de dizer que o termo Yeshua significa Javé salvo. Por causa da partícula I. Ok? Eu não posso garantir isso a vocês, porque eu estaria, né? Mas os reveladores, eles falam, tá? Que isso aqui para mim, tá? Num primeiro momento, eles disseram para mim que o nome equivaleria a Elshua, e que depois transcreveram para Yeshu e acabaram cometendo um equívoco e fizeram Yeshua, tá? Mas era Ishu, tá? Lá se você pegar no aramaico, ele é chamado de Issa. Qual era o nome dele? Emanuel. Por que chamaram de Jesus? Que queria dizer Deus salva. Ok? Então vamos voltar aqui para a gente entender, tá? Essa é a Pentadi dos Aeons do Pai, todos criados pela Barbelô, que é o primeiro homem, a imagem do Espírito invisível e a premeditação
que Barbelu e o pensamento e a presciência, a indestrutibilidade, a vida eterna e a verdade. Esta pêntade andrógena dos aeões, que é a década dos aeões, que é o Pai. Então, quantos aeões ela pediu? Né? Ela pediu, olha aqui, ó. Ok? Ela pediu a premeditação, tá? Ela pediu a presciência, olha aqui, ó. Eu estou marcando aqui para você entender. A indestrutibilidade, tá? A vida eterna, ok? A verdade, ok? Então vamos lá. Aqui, a verdade. Então vamos pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5. Então ele diz aqui, ó. Esta é a pêntade, né? Tá? Aí, ó. Depois ela vai dizer que é, ao mesmo tempo, a década dos aeões, que é o Pai. Por que a década? Porque tem, tá? A Barbelu aqui, tá? Tem o Pai, ok? E tem o Filho, tá? E tem um Pai e tem um Filho. Então, contando todos eles aqui, é isso que ele está dizendo. Existe uma década, uma pêntade e uma década. Quer dizer, 10. São 10 aeões, tá? Que vieram a existir a partir de Barbelu, tá? E ele olhou para Barbelu com luz, com a luz pura que envolve o espírito invisível e com sua centelha. E ela concebeu dele e ela gerou uma centelha de luz com uma luz semelhante à bem-aventurada. Era um filho unigênito da mãe pai. Olha aqui, ó. Tá? Aí já ela tá o quê? Eles estão falando de quem? Do Logos, do Cristo, tá? Que havia surgido o único descendente, o unigênito do Pai. Ok? Quem é que gera o unigênito do Pai? A Barbelu, querido. Não é? A Barbelu. Tá aqui, gente. Tá? Por quê? Porque as pessoas, elas às vezes, olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele com ela, ele olhou para ela e surgiu uma centelha, tá? De pura luz que parecia igual a eles, a semelhança deles, tá? Que é o Filho unigênito, tá? Alguns vão dizer que é filho primogênito. Não, ele é o filho unigênito dos dois, do pai e da mãe, porque os outros aeões foram gerados por ela. Mas entre eles dois gerou-se apenas o Logos, o Verbo, o pensamento em ação. Deu para entender? Quando você analisa isso aqui, você pode também proceder da seguinte forma, tá? Entendendo luz, tá? Eu vou botar bem aqui, ó.
luz, som, movimento. Tá? Aí você vai entender isso aqui como energia, frequência, vibração. Ok? Então, quando você pega a imagem dos quatro gerados pelo Uno, porque o Uno está bem aqui, tá? O Uno está bem aqui. Tá? Vamos colocar ele aqui no centro. O Uno é a fonte, tá? É a fonte, tá? Então ele está bem aqui, ó. Então dele nasce a mente, que é o Pai, que é a luz, tá? Que é a energia pura, ok? Aí vem a energia, tá? Ok? O som, que é o logos, tá? Que é o entendimento, tá? Que é a frequência. E vem o quê? A sabedoria, que é o movimento, que ela é o Espírito. O Espírito Santo é movimento. E ela é a vibração. Então, luz, som e movimento. Energia, frequência e vibração. Ok? Você entende a partir daí. Tá? Então, o pessoal sumiram com a dimensão feminina de Deus, né? Você sabe disso. Assim como eles sumiram com Ashera. Então, Jesus é filho, primeiro, de El Elyon, com Ashera, ok? Portanto, ele é um Elohim, ou um Benei Elohim, como queira entender, um Elohim, tá? E, para ele nascer, Jesus é uma emanação, e aí eu quero entrar dentro desse aspecto, ele é uma emanação, ok? Do que? Ele é uma emanação do Logos, do Verbo. Ok? Tá? Porque o Logos, o Verbo, ele vai fazer uma emanação. Cristo emana do Logos. Cristo. Vamos fazer aqui. Tá? Então nós temos aqui o Logos, tá? Vou colocar aqui. Vamos mexer aqui para não deixar o vídeo para cá. O Logos, tá? Que é o Filho unigênito, né? F unigênito, ok? Ele emite e emana o Cristo. O Cristo emana o Emanuel. Tá? Não vai dar para escrever, mas você vai entender. E o Emanuel vai emanar Jesus. Ok? Então, se você fosse compreender isso aqui, ó, o Filho unigênito, tá? O Logos, o Cristo, o Emanuel e o Jesus aqui, ó. Tá? Uma sequência emanativa. Mas, Robson, tu acabou de falar agora, exatamente, acabei de falar agora, que o que é que o ser vai, o que é que o Gabriel vai dizer a Maria,
Então eu vou voltar de novo aqui no Lucas, né? Porque é o seguinte, o que ele vai dizer aqui no Lucas? O Ruach HaKodesh, quer dizer, o Espírito Santo, virá sobre você. Primeiro, como é que nós vamos entender isso aqui, Robson? Estou aqui querendo não perder esse curso. Então, como nós vamos entender isso aqui? Então, olha o que o anjo Gabriel está dizendo. Maria, um Espírito Santo subirá sobre você. Ora, a palavra espírito em hebraico é feminino. Tanto que o evangelho, não sei se de Tomé ou de Filipe, vai dizer que como uma mulher pode engravidar a outra. Por quê? Porque ele estava dizendo exatamente que o Espírito Santo não poderia ter engravidado Maria. Tá? Porque o Espírito Santo é símbolo de Áshera, de Barbelô, da Shekinah, tá? Preste bem atenção nisso. Da deusa. Ok? Então, o Espírito Santo subirá sobre ti, um Espírito Santo. Então, o que é que... Se o Espírito Santo é feminino, no grego ele é neutro. Se ele está subindo sobre Maria, é porque ele está fazendo um ato quase que de uma cópula, ok? Prestem bem atenção nisso. É como se, tá, estivesse implantando no útero de Maria um útero, tá, da Barbelô. É como se a Barbelô tivesse, vamos usar esse termo, entrado no corpo de Maria e dito assim, eu vou emprestar o teu corpo para me poder receber. Então o Espírito subirá sobre ti. Aí o poder de El Elyon vai te cobrir com uma sombra. Então vocês estão vendo aqui, ó, tem uma sombra aqui, ó, do meu braço me cobrindo aqui, ó. Mas a sombra, ela é sombra porque tem algo concreto aqui, material, entendeu? Então, vai te cobrir. Então, o que é que faz aqui? A Áshera, a Barbelô, tá? Ela adentra em Maria para quê? Para que seja feito por meio tecnológico o implante de Jesus. Ok? É como se o útero da deusa viesse para dentro do útero de Maria, e aí a sombra, né? Aí o El Elyon então faz com que esse poder, esse dinamis, que é potência, dinamis, poder, né? Faça com que ali haja uma introdução de uma fecundação nela por meio tecnológico, geneticamente, inseminação artificial. Por quê? Porque ela não poderia ser violada, já que ela era virgem. E ela precisava ter sangue real. O sangue, ela precisava ter o sangue, tá, originário adâmico, para ela poder gerar a criatura ideal, que era Jesus, tá? Jesus, certo? Então Maria também está ligada intrinsecamente à figura do Espírito Santo e à figura de Áshera e à figura de Barbelô, tá? Então é isso que você precisa entender, ok? Então a Barbelô, ela diz isso aqui, ó. E o Espírito virginal invisível alegrou-se com sua luz que saiu, aquela que foi trazida primeiro pelo primeiro poder da previdência, que é Barbelô. Olha aqui, ó, tá? Que é Barbelô. Tá?
Ele a ungiu com sua bondade até que se tornou perfeita, não faltando nenhuma bondade, porque ele ungiu com a bondade do Espírito invisível. E isso a acompanhou quando ela derramou sobre ele, e imediatamente depois de ter recebido do Espírito, glorificou o Espírito Santo e a perfeita premeditação por amor de que veio adiante. E pediu para lhe dar um companheiro de trabalho, que é a mente, e ele consentiu de bom grado. E quando o Espírito invisível consentiu, a mente surgiu e atendeu a Cristo, glorificando a ele e a barbelou. E tudo isso passou a existir em silêncio. Tá? Prestem bem atenção, Cristo surge. Pela primeira vez aparece no Evangelho de João, na gnose de João, a palavra Cristo. E a mente quis realizar uma ação através da palavra do Espírito invisível. E sua vontade se tornou uma ação e apareceu com a mente, a luz a glorificou. E a palavra seguiu a vontade, pois, por causa da palavra, Cristo, o divino autogênese, autogerado, criou tudo. O divino autogênesis criou tudo. Aí usa-se a palavra criou. E a vida eterna, que é Zoe, sua vontade e a mente e a presciência assistiram tudo e glorificaram o Espírito invisível e barbelou por causa de quem eles surgiram. Eles surgiram a partir de barbelou. E o Espírito Santo completou o divino autogênese, seu filho, tá? Junto com barbelou. O autogênese é o Cristo, tá? Certo? Para que ele pudesse atender o poderoso e invisível Espírito virginal como o divino autogênese. O Cristo a quem ele honrou com sua voz poderosa, ele surgiu através da premeditação. E o Espírito virginal invisível colocou os autogêneses divinos da verdade sobre tudo, e submeteu-lhes toda a autoridade e verdade que nele há, para que pudesse conhecer o todo, que foi chamado com o nome exaltado acima de todo nome, pois esse nome será mencionado àqueles que são dignos dele. Pois a luz que é Cristo e da indestruibilidade através do dom do Espírito, as 4 luzes, tá? Os 4 luzeiros, tá aqui, ó. Os 4 luzeiros, tá? Você vai entender quando ele cita lá, a gente corre aqui para mostrar. Olha aqui, ó. Os 4 luzeiros são esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Eu citei o nome agora há pouco, tá? Tá aqui, ó. Os 4 luminares e seus, tá? 12 aeões. 12 pares de aeões. Ok? Certo? Muito bem. Ok? Então, vou guardar aqui. Certo? Então, vocês estão percebendo que aí há todo um processo, tá? Do que nós chamamos de emanação. Tá? Correto? Vamos lá. Tá? Colocou autogêneses divinos da verdade sobre tudo e submeteu-lhes a toda a autoridade e verdade que nele há, para que pudesse conhecer. E todo aquele que é chamado com o nome exaltado acima de todo nome, pois esse nome será mencionado aos que são dignos dele, pois a luz que é Cristo é da indestrutibilidade através do dom do Espírito. As 4 luzes apareceram dos autogêneses divinos, dos autogerados, e ele esperava que elas pudessem atendê-lo. E as 3 são vontade, pensamento e vida. E os 4 poderes são compreensão, graça, percepção e prudência. Tudo isso aqui não são meras palavras, são deuses, são divindades, tá?
E a graça pertence ao Aeon de luz Armozel, que é o primeiro anjo, tá? O primeiro Aeon, tá? Aqui usa-se a palavra anjo. Aos 3 outros Aeons, com este Aeon, graça, verdade e forma. E a segunda luz, o Oriel, que foi colocado sobre o segundo Aeon, as 3 outros Aeons que a concepção, a percepção e a memória. A terceira luz é Daventai, que foi colocado sobre o terceiro Aeon, e há outros 3 Aeons com ele, a compreensão, o amor e a ideia. Tá? Veja só, cada um está tendo 3 Aeons para ser responsável. E o quarto Aeon foi colocado sobre a quarta luz, Elelet. Há outros 3 Aeons com sua perfeição, a perfeição, a paz e a sabedoria. Bem aqui está aqui a Sofia. Ó. Ela fica sobre a responsabilidade do Elelet. Ok? Tá? Estes são os 4 luzeiros, ou aos autogênes divinos. Eles são os 12 Aeons que atendem o Filho do Poderoso, tá? O autogênes, o Cristo, através da vontade e do dom do Espírito Invisível. E os 12 Aeons permanecem ao Filho dos autogênes. E todas as coisas foram estabelecidas pela vontade do Espírito através do autogênesis. Tá? Certo? Ok? Então vocês estão percebendo, né, que aí aparece a figura, tá, feminina no pleroma. Barbelô, Pronoia, Enóia é o nome que é dado dos gnósticos. Nos textos ugaríticos é chamado de Ashera. Tá? Nos textos cabalísticos é chamado de Ain Sof Aor. Tá bem? Ok? Certo? Então, gente, nós não podemos negar a existência da parte feminina de Deus. A Ashera foi apagada da Bíblia. E o mundo se transformou em patriarcal. Tá? Se você olhar para o mito sumério, você vai descobrir que existia o Apsu e a Tiamat era a divindade feminina primordial. Ok? Então, Jesus nasce porque ele é uma emanação do unigênito, do Pai, do Logos, tá? Por meio de quem? De Barbelô, Ashera, que vai, tá, fecundar, fertilizar o útero de Maria, tá? Uma intervenção, tá? Diríamos assim, uma intervenção genética, tá? Essa fecundação vai vir porque Jesus é filho de El Elyon, portanto, acima de Jeová, tá? E por ele estar acima de Jeová, quando ele assume a condição humana, é aí que está o grande X da questão, que quando ele assume a condição humana, ele sabe das implicações que é ser humano. Tá? Ok? Mas para que ele resgatasse a terra e trouxesse a gnose até nós, ele precisava de um útero materno. E é por isso a importância de Barbelô, a importância de Ashera, a importância de Maria Madalena, a importância de Maria, a mãe de Jesus. Tá certo? Tá? Muito bem. Aguarde o próximo vídeo que a gente vai continuar adentrando a essas profundidades que só quem
capta a luz, começa a entender. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.